O CCMEI, ele é como assim equiparado a um contrato social, tá? O microempreendedor individual não tem contrato social. O que é substituído, em caso de um cadastro de um banco, cadastro junto ao fornecedor, é o chamado CCMEI, tá? E a partir do momento que você declara que todas as informações são verdadeiras, eu já botei os dados do local, seu endereço, seus contatos, as atividades que eu quero por ordem principal e secundária, né? Você chegar ao final, você coloca emitir o CCMEI. Então, ele vai gerar aquele documento ao final do cadastro e, validando, automaticamente você já tem o seu MEI e ele é emitido um CNPJ direto. Por quê? Opa, que legal. Todas aquelas atividades, todas aquelas informações que você deu, a Receita Federal já vai processar, tá? E vai te liberar CNPJ em 5, 10 minutos, você já tem um cartão de CNPJ liberado, tá? Então, e uma grande falha que as pessoas têm é: terminei, gerou o CCMEI, fechou o computador e vai ver o futebol. Não pode ser assim. Porque o CCMEI é como se fosse um contrato social. Então, ele é de suma importância que você tenha isso guardado, tá? Porque todo lugar que você for fazer uma inscrição, para uma licitação, para se cadastrar com o fornecedor, se apresentar a um cliente, a primeira coisa que ele vai pedir é: eu quero o seu CCMEI. Abrir uma conta bancária também, Fábio? Pede para abrir com o nome da empresa, né, com o CNPJ, não no nome. Exatamente. Além do cartão de CNPJ, ele quer o CCMEI, que é o documento matriz equiparado a um contrato social, né? E quando você traz esse CCMEI, né, automaticamente ele vai gerar o seu CNPJ, tá? Você vai passar a ter esse cadastro amarrado na junta comercial. Então, se você for na junta comercial e procurar para sua empresa, ela está lá dizendo que foi cadastrada, qual data, se ela ativa, se não está, que é o órgão registrador, né? Então ele é registrado lá e automaticamente ele abre a sua inscrição de contribuinte do INSS, tá? Então, quando você finaliza isso, ele já te traz todas essas situações, né? Então, é de suma importância, tá? Que você guarde isso em PDF, guarda numa pastinha no seu computador, imprime, mas tenha isso. Quantas vezes vem um cliente e fala: "Ih, meu nome está sujo, a Receita está me protestando, porque uma vez eu abri um MEI, mas eu não sei qual é o nome, qual é o CNPJ, eu não sei nada." Porque ele não teve trabalho de guardar. Então a gente começa lá aquele trabalho de investigador, né? E começa a procurar nos canais paralelos ou dentro da junta comercial, se você encontra pelo nome dele, pelo nome da pessoa, ou se você joga nesses cadastros de internet que traz o número do CNPJ, aí você consegue descobrir. Com base nisso, você vai acessar com o GovBR o microempreendedor individual, aí você consegue tirar um novo CCMEI. Mas até aí muitas águas já rolaram, já perdeu cliente, já perdeu licitação, porque não é uma coisa rápida. Então é de suma importância, tá, que tenha isso impresso, guardado em PDF ali no seu computador. Qualquer um pedir, qualquer cadastro que você for fazer, você precisa apresentar. É isso aí. É como se fosse a documento de identidade da empresa, não é isso? Exatamente. Porque o João é uma coisa, o MEI João é a pessoa jurídica, né? Esse é outro problema que a gente vai falar em outro episódio, né? Essa mistura que às vezes as pessoas fazem. Mas hoje nós estamos falando a respeito de você montar passo a passo o seu vídeo, certo? Então vamos Exatamente. lá. Vamos no sexto e vamos entrar no sétimo passo. São pontos importantes que muitas vezes deixam a pessoa vulnerável no futuro, porque você, no momento que você está abrindo a sua empresa, com certeza você está animado, você está vendo, né, possibilidades diversas de ganhos financeiros, de execução de trabalho, e faz, né, de uma forma, às vezes, muito rápida, sem o conhecimento, lá na frente você perde dinheiro.
Não podemos fazer isso. Nosso objetivo como empreendedor, como trabalhador, é ganhar. E para ganhar a gente tem, dentre outras coisas, que estar totalmente legal. Para ganhar hoje e saber que amanhã vai continuar ganhando também. Vamos lá, 7º passo. Fizemos o nosso querido CCMEI, Condição de Microempreendedor Individual, mas alguns outros cadastros precisam ser feitos para que a gente possa trabalhar realmente com todas as condições e sem nenhum problema adicional. Quais são os cadastros, depois que a pessoa tira o CCMEI, que ela precisa fazer, Fábio, para que ela possa atuar de forma adequada? Vamos lá. Isso é de suma importância também, porque exatamente em todos os canais, você só ouve dizer que tire seu CCMEI, que você tem seu CNPJ, e você está habilitado. Mas só que não é assim. E aí o que você vai? Você vai prestar serviço para uma empresa, vai finalizar o mês, ele vai dizer, opa, eu quero a sua nota fiscal, eu quero saber se você tira uma certidão negativa para saber se está tudo certo, se não está, se você deve alguma coisa, se você não está, vou participar de uma licitação, eu preciso de uma certidão, entre outras coisas. Então, eu sempre digo que aí entra a expertise, um profissional que entenda, busque um profissional. A FP Contadores está aí para apoiar vocês. Busque um profissional que saiba fechar esse ciclo. Você está com metade do ciclo resolvido e a outra metade está por resolver. Então, eu vou dar exemplo de situações que nós temos que ter a máximo de atenção. Por exemplo, vocês vão pensar que está xingando. Tem que fazer o cadastro no DET. Que maldito de DET é esse? Tá? Eu já ouvi esse termo. Que maldito DET é esse? Tá? Ele é o domicílio eletrônico trabalhista. O que é isso? Por muitas vezes, você tem alguém trabalhando com você, não assina a carteira dele, e você brigou com ele, sai e te bota na justiça. E aí ele vai abrir um processo trabalhista e você vai ser notificado pelo fiscal do trabalho. Qual é a forma que o fiscal do trabalho tem para te contactar hoje? Hoje ele não vai lá e bate palma na sua porta para falar com você. Não existe mais isso, tá? Antigamente era assim, hoje não existe mais. Então, ele te faz uma notificação através do DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Ou seja, ele vai te mandar uma correspondência, você vai ser notificado automaticamente, ou seja, quando você faz o cadastro no DET, você bota seu e-mail e você recebe um e-mail dizendo que o fiscal tem que ser respondido em 15 dias, em 7 dias, com a documentação necessária. Então, você vai entrar em contato com ele, com o telefone, com o e-mail, para ver se ele já deixou uma intimação, para que você não seja julgado à revelia nessa reclamação trabalhista. Então, às vezes, caso eu não vou ter funcionário, eu não preciso, mas aquele parceiro que está resolvendo a coisa com você, ele pode te botar na justiça se ele se achar discriminado e está achando que deveria ter uma carteira assinada, um benefício, e não tem. Né? Então, esse DET é de suma importância. Um outro detalhe, é o que a gente sempre fala, é o seguinte, fazer o cadastro ao site da Receita Federal do Brasil. Tá? Por quê? Lá é a vida fiscal do seu MEI. Eu tive conversando aí até com os amigos, com o nosso amigo Tibério, eu estou fazendo um diagnóstico de 15 MEIs que estão desenquadrados. E eles estão cheios de multas, cheios de problemas. Por quê? Porque eles não acompanham o seu cadastro fiscal na Receita Federal. Ninguém fala para você que você tem que fazer. Tá? Então, você tem que cadastrar ou uma senha para você acessar, ou através do GovBR do sócio, ele entra no ECAC, tá? Com o seu GovBR, e lá dentro você vai acessar o site do o cadastro do seu MEI como representante legal. Então, você vai digitar o seu CNPJ e vai acessar o site do seu MEI. Lá, se você tiver a notificação, eu estou com o MEI atrasado, lá você vai receber a notificação. Eu fui desenquadrado no MEI porque eu faturei mais do que 81 mil. Então, vai ser desenquadrado.
eu estou sendo notificado para apresentar documento à fiscalização, mesmo que online, você vai ser notificado lá. Saiu, eu estou em atraso, quero débitos em atraso, saiu um novo formato de parcelamento e eu me enquadro eu sou elegível a esse parcelamento com redução tributária, lá você vai ser notificado. Ou seja, você precisa estar logado e online o tempo inteiro, tá? Pelo menos uma vez por mês, ligado à Receita Federal. Você tem que fazer um cadastro. Só que ninguém sabe disso. Ninguém faz isso. Se você não tiver um profissional habilitado, de contador ou que trabalhe com isso, que vai te dar essa orientação, você nunca vai saber. Vai ser como esses 15 meses que eu estou resolvendo os problemas. Está cheio de notificação. 5, 6, 7 notificações foram desenquadradas porque não atenderam as regras, porque não atendeu, não entrou com o recurso sobre o desenquadramento, porque simplesmente não tem o acesso. Né? O próximo situação é, eu já tenho um MEI, está tudo certo, não tem que fazer mais nada? Não. Como é que você vai emitir uma nota fiscal para o seu cliente se você não tem cadastro nesse lugar nenhum? Ele não se materializa do nada. Você tem que entrar lá no site da nota fiscal federal, não é mais na prefeitura. No passado, você tinha que fazer o cadastro na prefeitura. Hoje é a nota fiscal federal, então é o site da nota fiscal federal, você tem que fazer um cadastro, tá? Pode ser via GovBR ou via senha. Lá você se cadastrou, você vai ter acesso à emissão da nota fiscal, tá? E vai conseguir emitir suas notas fiscais. Então, para emitir a nota, você tem que ter um cadastro. Então, não adianta achar que eu já ouvi muito dizer, eu tenho um MEI e quero emitir a nota, como é que eu faço? Eu posso comprar aquele talãozinho na papelaria? Não existe mais isso. Você tem que cadastrar lá em NFE. Isso se você prestar serviço. E se eu vender? O MEI pode vender também. Para você vender, você tem que ter uma inscrição estadual. Então, você vai fazer uma inscrição estadual, aí começa o complicômetro, né? Que eu digo, a parte complicada, porque você vai ter que entrar no regime, fazer um cadastro, se enquadrar como MEI e pedir uma inscrição estadual. Não é qualquer um que faz. Você precisa ter um contador, uma empresa qualificada que vai fazer isso. O que a televisão não mostra é que você tem que ter um cadastro na nota carioca, você precisa ter um cadastro no estado para poder emitir essas notas. Eu fiz a inscrição estadual, está tudo certo? Não. Você tem que ter um emissor de nota fiscal de venda. Esse emissor pode ser um gratuito através do Sebrae, tá? Ele te proporciona um emissor gratuito de nota fiscal, ou você vai contratar um software, um aplicativo que vai emitir essa nota. Ele pode ser pago ou pode ser gratuito. Claro que o software pago, eles são mais acessíveis, mais fáceis de trabalhar. Quando você pega um software do Sebrae, ele vai fazer a mesma coisa, só que você vai ter o dobro do trabalho e vai gastar o triplo do tempo. Né? E muitas vezes você não vai conseguir emitir, porque ele começa a te solicitar informações, o que é o cadastro disso, o que é aquilo. Se você não está elegível, você não vai poder, não vai conseguir, né? Fora isso, você precisa do quê? Você precisa ter as etapas, né, de suma importância do seu negócio aí, dar continuidade. Feito tudo isso, aí sim, você pode emitir sua nota de venda, sua nota de serviço, entre outras coisas. Ok? Muito bem. Vamos para o 8º passo. Organize as suas obrigações mensais. O Fábio acabou de falar uma série de informações que você precisa fazer depois que já tem o MEI. Ora, essas ações vão acabar gerando algum tipo de obrigação, né, que deverão ser realizadas. Fábio, que tipo de organização mensal, a partir do momento que a pessoa, né, se estruturou, que já está cadastrado em nota fiscal federal, nota fiscal municipal, estadual, que ele cumpriu todo o rito que você falou no passo 7, quais são as principais obrigações mensais que o microempreendedor passa a ter? Bom, você está me escutando? Não, acho que eu saí do ar, né? Não, estou te escutando bem, pode falar. Só a imagem que não está, né? Não sei o que houve aqui. Só a imagem saiu, mas pode continuar. Conexar, vamos lá.
a gente precisa o seguinte: primeiramente, emitir aquele DAS mensal, tá? Então, isso é de suma importância que você tenha a emissão do DAS, que é a contribuição mensal, que vai servir tanto para a aposentadoria quanto para o seu para a manutenção do seu MEI. E se você atrasar, você vai acabar sendo descredenciado como microempreendedor individual. Tá? Então, isso é de suma importância que você consiga emitir esse DAS e pagar mensalmente. Você pode fazer uma contribuição, uma emissão débito em conta, para você não se preocupar, ou você todo mês você pode emitir. Eu não tenho débito em conta, não dá para me fazer, eu não lembro disso. Então, contrate um profissional que ele vai te manter sempre em dia, vai te mandar a guia, vai controlar se você está pagando, se você não está pagando, como é que isso funciona, tá? Então, o importante é que você não deixe a coisa passar, tá? Para que você possa estar resolvendo isso. E tem aquela declaração anual também, né? Que a declaração anual, ela te traz, além dessa obrigação mensal, você tem a anual. O que é essa obrigação anual? Você tem que fazer a soma do seu faturamento, ou seja, ela não pode passar de 81 mil, tá? Até ano retrasado, o que as pessoas faziam? Eu faturei 100 mil, emiti nota 100 mil, mas se eu disser 100 mil, você desenquadrado do MEI, ele corria lá na declaração e dizia, eu faturei 80. Só que o governo, a partir de 2025, mais especificamente em setembro de 2025, ela foi lá no site da Nota Fiscal Federal, que você emite, foi lá no estado que você tem a sua inscrição estadual e que você emite sua nota, tá? Somou tudo e foi lá e olhou se você declarou mais ou menos. Se você declarou menos, ele passa a considerar a soma desses dois declarações e está desenquadrando centenas de milhares de MEI com isso, tá? Então não adianta a gente enganar que hoje está sendo lastreado o seu banco de dados lá, com todas essas informações. Então a atenção é controlar mensalmente esse faturamento e entregar a declaração, porque se você não entregar a declaração, você vai ficar omisso e vai ser desenquadrado do MEI, né? E esse DAS que eu pago mensalmente, quanto custa isso? Ele está entre 80 e 90 reais, tá? E você, dependendo da sua atividade, se for venda, se for serviço, né, se for caminhoneiro, é um pouco maior, tá? Ele é equivalente a 5% do salário mínimo, mais 5% de ISS ou mais um percentual de ICMS. Se for caminhoneiro, já passa a ser 8% do salário mínimo. Nós já trabalhamos essa informação nos episódios anteriores, mas só para reforçar esse tipo de situação. Okay? Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.